confirmada hoje, foi antecipada aqui na Rádio Bandeirantes e hoje confirmada da 4ª dose para idosos, né, Mayra? Boa tarde para você. Oi, Djaimon. Isso, Aninha, boa tarde para você, para o Joel, para todos os ouvintes. Bom, então os idosos com mais de 80 anos vão começar a receber essa 4ª dose a partir da segunda-feira que vem. E aí podem receber essa aplicação todos que já completaram 4 meses da 3ª dose. A expectativa é que 900 mil pessoas nessa faixa etária sejam contempladas. E aí todos os imunizantes disponíveis podem ser utilizados para essa 4ª dose, segundo o governo. Mas aí vai da decisão de cada prefeitura. Já teve vezes que a prefeitura da capital paulista, por exemplo, especificou um imunizante. Também foi anunciada aqui a criação de 20 novas unidades móveis do Bom Prato e a ampliação da gratuidade das refeições para moradores de rua até o dia 31 de julho. E uma coisa que chamou a atenção e que preocupa Ana, Joel e ouvintes é que o número de casos e o número de mortes aumentaram. A gente teve um acréscimo de 41,7% nos casos e de 7% nas mortes. Segundo o secretário de Saúde, Jean Gorenstein, esse aumento é porque houve um represamento de dados durante o carnaval. Mas, mesmo assim, é um número que preocupa e as internações tiveram queda de 18,9%. Mesmo assim, a expectativa ainda é liberar as máscaras em locais fechados. Na próxima semana, o governo ainda vai bater o martelo na quarta-feira que vem, mas reforçou aqui hoje que essa é a expectativa. Também falaram um pouco sobre as vacinas, né? A Coronavac está em processo de aprovação pela Anvisa para crianças de 3 a 5 anos. O doutor Dimas Covas, que é o diretor do Butantan, está bem otimista e diz que já estão sendo realizados estudos para usar a vacina também em crianças de 6 meses a 3 anos de idade, estudos na China, mas que logo, logo devem começar por aqui também. Ana. Agora sim, são dados represados do carnaval ou algum resultado do carnaval? Porque assim, poderia haver, né, Joel, algum aumento desses casos depois do carnaval, era algo esperado. Né? Então é dado represado ou algum resultado ainda do carnaval que deve se ajustar nos próximos dias? Olha, Ana, o que o doutor Jean disse é que houve um represamento. Por causa do carnaval, do feriado, os dados não foram computados pelas cidades e aí agora, nessa semana, eles foram em massa colocados na plataforma e por isso que houve esse aumento. Mas agora a gente vai precisar observar isso nas próximas semanas. Há novas variantes circulando pelo mundo, também no Brasil, que preocupam, mas o Comitê Científico aqui do Estado se manifestou, inclusive, sobre essas variantes e disse que, enquanto a gente não vê um efeito no Estado de São Paulo, que é um estado que chegou agora a 90% da população com 2 doses, então com o esquema vacinal completo, não vai haver nenhuma mudança de direcionamento. A gente mantém aí com a previsão, inclusive, da retirada das máscaras. Boa. E é bom que continue desse jeito mesmo, até que surja algo de concreto mesmo. Então, felizmente, há justificativa para esse aumento, que pode estar diretamente relacionado ao represamento. Tomara que seja só isso, né? E que a gente não veja essa constância de dados. Foi o que a Mayra falou. Agora é observar. Se esses números continuarem subindo, a gente tem que ver qual vai ser a postura do governo. Mas o número de casos deve crescer em alguns momentos, assim como cresce a influenza. Em algumas partes do mundo tem acontecido isso, inclusive com mortes elevadas também. Só que em outras partes do mundo as pessoas não foram vacinadas como nós fomos aqui no Brasil, felizmente. Essa é uma conquista histórica do povo brasileiro. Então não dá para se basear também no que está acontecendo em outros países. Mas pode esperar, vai aparecer gente aí para colocar o pânico em vocês novamente. Olha só, as atitudes são loucas, são precipitadas. A gente temos que viver de acordo com a realidade. Se a realidade hoje permite um avanço, um relaxamento nessas ações, que sigamos desse jeito. E se lá na frente precisar agir de uma forma mais pontual, a gente vai agir. Mas hoje a doença está totalmente controlada. Felizmente, totalmente controlada. Você sabe bem disso, você que nos acompanha aqui diariamente, você que recebe a informação correta, que não recebe a informação superdimensionada, como ela é divulgada em outros veículos aí. Valeu, Mayra, muito obrigado. Valeu. Tchau, bom trabalho, minha amiga. Valeu, gente, até mais. Até mais. Mas aí, Joel, a gente tem também um outro ponto de vista, bem nesse sentido do que você falou mesmo, né, de quem acha que ainda está cedo
para medidas como, por exemplo, liberar totalmente as máscaras, como vai acontecer em São Paulo, muito possivelmente, semana que vem, mas já aconteceu em vários lugares do Brasil. Aconteceu em Brasília, onde você foi recentemente, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro, né, estado a decretar a liberação de máscara em ambiente aberto e fechado. A gente ouviu hoje aqui na Rádio Bandeirantes o neurocientista Miguel Nicoleles comparando a situação do Brasil com a situação da Europa, com a situação da China, onde está acontecendo uma explosão de casos, e ele fala que essa decisão de liberar geral ainda é prematura, porque a gente precisa primeiro observar o comportamento das variantes que estão surgindo, para aí sim ver se a vacina funciona e tudo mais, e fazer uma liberação segura. Ó, vamos ouvir. Eu acho que é prematuro, sem dúvida nenhuma. Em janeiro conversamos sobre a mesma proposta que tinha sido feita em outubro. Remover máscara, abrir tudo. Imagine se nós tivéssemos removido máscara em outubro 2 semanas antes da Omicron chegar no Brasil. Teria sido um pandemônio ainda maior do que foi. Quem quer se proteger, continua tentando se proteger da melhor maneira possível. Não acabou. Você não pode chamar o que está acontecendo no mundo de uma endemia, de forma alguma. Nós estamos tendo milhões de casos por dia, muito parecidos, só que diferente da Omicron, quando o pessoal dizia, né, que ficava restrito a cavidade oro-nasal, a garganta, aparentemente a BA.2.2 ela também desce para os pulmões. Mas isso são dados preliminares. Então, as vacinas seguraram a onda até agora. Mas com essas 2 novas variantes e a outra, Delta-Cron, né, que é a mistura da Delta com a Omicron, a gente não sabe ainda como as vacinas que existem vão atuar. Bom, a gente tem 2 casos de Delta-Cron confirmados no Brasil, um no Pará e no Amapá. O Ministério da Saúde diz que está confirmando, né, monitorando, aliás, esses casos. Mas eu já conversei com alguns especialistas também de ontem para hoje que me disseram que provavelmente as vacinas terão efeito também. Então há posicionamentos dos 2 lados, assim como sempre houve na pandemia. Em todos os momentos nós conversamos com especialistas de todos os lados e alguns eram favoráveis a algumas coisas, outros eram contrários. Por isso que é importante a gente ouvir o máximo possível de pessoas experientes nesse assunto. Mas é inegável que avançamos no combate à pandemia, é inegável que hoje temos quase toda a população protegida e que dá para a gente seguir mesmo meio que uma vida normal e sempre atento. Que mal tem se lá na frente precisar agir de forma pontual novamente. Não é o caso de hoje. Também você não vai ficar vivendo eternamente pensando nessa doença. Imagina viver eternamente. Eu não vou mais para um restaurante, não vou mais aglomerar, não vou tirar a minha máscara. Não é por aí. Se você pensar desse jeito, você não faz nada na vida. Absolutamente nada. Eu acredito que os casos de influenza devem estar muito mais superiores, ou pelo menos em alguns momentos foram superiores à própria Covid-19. Nem por isso nós ficamos falando. Porque a Covid-19 ela virou um grande comércio. Virou o comércio da notícia, o comércio da informação, mexeu com a informação. Né? Então os veículos acabaram se acostumando a isso. É bom a gente ir entendendo, compreendendo cada momento, sem se desesperar, sem superdimensionar, sem diminuir. E hoje, felizmente, dá para a gente pensar em uma doença controlada mesmo. Hoje. Amanhã eu não sei, mas hoje dá. E outra, quem quiser continuar se cuidando, que continue. Isso. Né? A liberação das máscaras, ela não é também uma obrigação para que você deixe de usá-la. E aí eu falo Ana Paula, acho que não vou conseguir deixar de usar máscara em ambiente fechado tão cedo. Sim. Fechado com aglomeração. Então você vai numa festa, você vai num shopping que tem bastante gente, transporte público muito provavelmente não vai ter liberação em São Paulo, né? Então, e aos poucos, a questão aí da máscara em ambiente fechado ainda fica um pouco reticente. Mas, enfim, ao que tudo indica, a gente está indo num caminho certo. Um hospital, você vai num hospital, né, por Nunca exemplo, mais fazer um na exame. vida sem máscara, né? Nunca mais. Não, né? Semana que vem eu tenho que fazer aquelas baterias que faço sempre. Já não vai estar mais obrigado em ambiente fechado, provavelmente. Vou meter a máscara dentro do hospital. E assim vai. Acho que vai muito mais da nossa consciência agora. E felizmente, acho que a gente aprendeu muito com essa doença. Aprendemos como nos proteger, como que ficamos mais vulneráveis, através da informação. Acho que o maior ganho nessa pandemia foi esse, a informação, a quantidade de informação. Né? Nós recebemos muitas informações que não tínhamos antes da pandemia. Quem que já imaginou um dia usar máscara aqui no Brasil? Né? Como os asiáticos sempre usaram, por exemplo, quando gripados. Então nós aprendemos muito com essa doença. Vamos para o intervalo? Vamos. 13h54, esse é o Bora Brasil e você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.